Como é bom nós iniciarmos mais uma semana na presença do nosso Deus. Gostoso saber que durante essa semana que passou o Senhor esteve conosco, nos guardando, nos livrando de todo mal. E agora nós podemos também pedir a graça do Senhor sobre essa nova semana em nossas vidas, reconhecendo a grandeza do Senhor sobre nós e sabendo do cuidado que Deus tem para com os seus filhos. Queria fazer a leitura da palavra do Senhor para a nossa meditação dessa hora, desse domingo, para essa nova semana, o qual nós queremos também ser alimentados pela palavra de Deus. Texto esse que se encontra em Hebreus, capítulo 12, do verso 4 ao verso de número 6, onde a palavra de Deus nos chama a buscar a sua presença, a estar diante dele, a reconhecer a sua grandeza sobre nossas vidas e poder descansar no Senhor, saber que Ele é aquele Deus que cuida de nós, Ele é a nossa videira verdadeira, o Pai é o nosso agricultor e Ele tem cuidado da vida dos seus filhos. Hebreus capítulo 12, verso 4 a 6, nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo o filho a quem recebe. Diante desse texto da palavra de Deus, nós queremos meditar ainda sobre o nosso texto que nós estamos falando em João capítulo 15, que trata da videira verdadeira, nos seus primeiros versos, quando Jesus assim o diz: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Quem que aqui que está ouvindo nesta hora já passou pela experiência do poder da sobrancelha dos nossos pais? Quando os nossos pais queriam dizer algo, o franzir das sobrancelhas tinha um impacto tremendo em nossas vidas. Um olhar que tinha um diálogo. O que você acha que está fazendo? A força que tem esse pequeno aviso sobre nós, quão filho, nos chama a entender para nós não continuarmos a fazendo coisas que não deveríamos fazer. A força vem daquilo que nós sabíamos que poderia acontecer se não estivéssemos prestando atenção. Jesus aqui no seu texto, ele diz que se o ramo que ligado nele não produzir fruto, o viticultor corta, como vimos semana passada, ele levanta, ele amarra no parreiral para que produza frutos. Na mesma proporção das sobrancelhas, o nosso Pai trata também de nós, seus filhos. Quando deixamos que a birra bloqueie a nossa capacidade de criar fruto, o viticultor ele intervém, ele entra na nossa história, na nossa vida. De início, com um dos sinais mais ternos que ele pode trazer para nós, é a sobrancelha dos pais. Mas qual é o resultado quando nós ignoramos a sobrancelha de nossos pais? Algo vem a mais. Semana passada nós meditamos que a disciplina é uma resposta positiva de Deus para tirar a esterilidade que leva à purificação. Disciplina é a estratégia do viticultor, do nosso Pai, para limpar a vida, para que se produza fruto para ser colocado na cesta. Faço essa pergunta:
para si. Eu em minha caminhada com Deus posso ver a ausência, comportamento de rebeldia que vivia antes? Existia pensamentos e atitudes que costumavam dominar a minha vida, mas não domina mais? Se você responder sim, você é o ramo que está nesse parreiral, caminhando com Deus na produção. Se não puder responder sim, o seu cesto pode estar vazio. E com certeza você está sendo levantado através da disciplina divina. Olhando para o nosso texto, nós vemos 3 graus de disciplina que Deus, o viticultor, pode usar para que seu ramo desperte para a produção. O primeiro grau é a correção, a repreensão. No texto que nós vimos de Hebreus, esse primeiro grau ele é simples, como aquela sobrancelha franzindo, o limpar da garganta, o chamar pelo nome. O verso 5, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Correção ou repreensão é uma advertência verbal. Se como filhos atentássemos para a sobrancelha dos nossos pais, as consequências seriam mais saudáveis. Mas e se ignorássemos? Os esforços para entendermos seriam aumentados. O limpar de garganta, que tinha a seguinte ação, não está notando as sobrancelhas? Se isso ainda não causasse o efeito desejado, ouvíamos o pronunciar do nome. Aí está o primeiro grau da disciplina divina. Quantas vezes nos portamos assim diante do nosso Pai? Ouvimos a repreensão, mas nem sempre damos resposta. Como isso? Deus se faz ouvir de várias maneiras. Uma agulhada na consciência, uma palavra sábia vinda de outra pessoa, um trecho das Escrituras Sagradas, a pregação da Palavra de Deus. Essas chamadas verbais são as formas mais comuns de disciplina que experimentamos de Deus. É aquele método quase universal das sobrancelhas. E o que fazer? Estar atento para isso, pois se formos birrentos, queixosos, endurecendo o nosso coração, tapando os nossos ouvidos, Deus fará como aqueles pais fazem por amar os seus filhos, vai intensificar a disciplina. Aí entra o segundo grau, que é o grau da reprovação. Ainda Hebreus 5 ele diz, nem desmaies quando por ele és reprovado. Aqui estamos diante de uma forma um pouco mais severa de disciplina, reprovação. É algo que sentimos com ansiedade emocional, frustração, angústias. Algo que antes trazia alegria, agora não traz mais. As pressões aumentam no trabalho, as pressões aumentam em casa, as pressões aumentam na saúde, as pressões aumentam nas finanças. Voltamos ao método dos nossos pais. Se as sobrancelhas não resolvem, vem algo mais sério. Tira seu brinquedo, ser colocado de castigo, ficar sem TV, ficar sem um aparelho para você poder entrar nas redes sociais. Por quê? As repreensões não surgiram o efeito esperado. Espera-se agora que o sentimento desagradável surta um efeito desejado. Quantos cristãos estão vivendo este nível de disciplina, mas ainda estão birrentos? Não conseguem ler os sinais divinos na sua vida. Estão insatisfeitos no templo, estão criticando os irmãos, andam de mal com Deus, pegam a Bíblia parecendo um chumbo nos olhos, ao invés de desejado alívio. A relação com Cristo parece ser marcada por tristeza, mas não consegue encontrar a origem disso.
Alguns desses sintomas está sendo conhecido? Não será o frequentar mais o templo, nem tentar ler a Bíblia com uma atitude melhor. É preciso deixar a birra que continua na vida. É deixar-se levantar pelo agricultor, aquele corte que ele precisa fazer. É preciso deixar ser limpado em suas folhas para que produza o fruto esperado. Mas, se esse grau de disciplina ainda é insuficiente, o pai tem que tomar medidas mais drásticas. Aí entra o terceiro grau, o açoite. Verso 6. Açoita a todo filho a quem recebe. Açoitar é infligir com chicotear, um castigo físico. E isso não é nada agradável, pois gera dor. Existem cristãos nesse grau de disciplina, sendo açoitado por Deus? Existe. Como que se chega a esse grau? Pelo flagrante desprezo de não querer viver aquilo que sabe ser o certo, aquilo que lhe é devido viver. É não atender às chamadas anteriores de Deus para livrar da birra, da rebeldia que não produz fruto, de lábios que buscam louvar ao Senhor, mas apenas louvar para fora. Quando chega a este nível, o pai precisa apelar para a intensidade maior de disciplina para fazer a correção. Isso é amor. Pensemos nas nossas birras diante dos nossos pais. Se as sobrancelhas não resolverem, se o castigo não adiantar, o que se espera depois? A chamada palmada, que não vamos esquecer. Algo tão questionado hoje em dia no meio da forma de interpretar como fazer o filho a viver a obediência. Pergunto, quem gosta de dor? Ninguém nasceu para ser masoquista, mas o efeito da dor chama a atenção. Deus sussurra por meio do prazer, mas ele fala alto por meio da dor. Aqui nós entendemos Paulo quando ele se refere à vida dos coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 30, que ele está falando ali do corpo. E ele diz, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Queria concluir essa pequena meditação deste dia, fazendo esta pergunta para nós. Será que nós entendemos isto? Como retrato de vidas espirituais que persistem em ser rebeldes à voz do Pai? Quando o Pai corrige dessa forma, não é por maldade, não é por impaciência, não é por ira, é pelos resultados oferecidos que não foram atendidos. Como que está a sua frutificação diante do viticultor? Alguns desses estágios está permeando a sua vida hoje? Seja um filho que entende o seu pai e sabe que o pai tem o melhor para a vida dos seus filhos. E nenhum pai quer filhos birrentos, mas ele quer filhos que ouçam, que cresçam em qualidade de vida. Portanto, Deus chama a nossa atenção nesta hora, pedindo para nós aceitarmos a correção de Deus em nossa vida, porque isso traz benefícios para nós. Aquilo que Hebreus 12 fala no verso 11, toda disciplina produz fruto pacífico aos que têm sido por ela, exercitados fruto de justiça. Quero encerrar com as palavras de Provérbios, capítulo 9, verso 10, nesta hora, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra em nossas vidas nesta hora.
Obrigado a Deus porque o Senhor é um Deus que nos ama, um Deus que olha para nós, que nos corrige, um Deus que chama a nossa atenção, um Deus que por amor a nós até pode nos açoitar para que nós venhamos a viver de acordo com a sua vontade, para produzir frutos, frutos esses pacíficos, frutos esses que traz paz. Paz para a nossa vida interior, paz para aonde nós estamos, para o círculo de pessoas ao nosso lado, paz aonde põe os nossos pés. Senhor, que possamos ser realmente pessoas que produzem frutos para a glória do Teu nome. Se for preciso, ó Deus, levanta, corta, Senhor, o ramo, limpa esse ramo, coloca esse ramo de volta no parreiral para que ele possa produzir fruto, para que ele possa subir e não abaixar para a terra. Ajuda-nos a entender, ó Deus, a Tua pedagogia em nossa vida, pedagogia essa de amor, para que nós possamos viver, ó Deus, com intensidade na face da terra. Dá-nos, Senhor, uma boa semana na Tua presença, que possamos, ó Pai, viver essa semana guardado pelo Senhor, entendendo o Teu querer para as nossas vidas e vivendo, ó Pai, de acordo com o Teu querer. Livra-nos de todo mal, livra-nos dos perigos, ó Pai, em nossas vidas, livra-nos, Senhor, das más influências e ajuda-nos, ó Pai, a ser luz diante das trevas, a ser o bom tempero do Senhor diante desta sociedade caída, corrompida. Ajuda-nos de dentro do nosso lar, ó Pai, ajuda-nos nas nossas atividades, ajuda-nos, Senhor, em todos os momentos da nossa vida, no lazer, no trabalho, no descansar do nosso corpo, no nosso alimento diário. Que o Senhor possa estar nos dando, ó Pai, o pão de cada dia, abençoando, ó Deus, o fruto do nosso trabalho, para que nós possamos viver bem sobre a face da terra. Pai, diante dessa pandemia que se alastra, Pai, que perdura sobre a vida humana, vem também com a intervenção do Senhor sobre nós, entendendo, ó Pai, que a razão de tudo isso é o nosso distanciamento do Senhor, é o pecado na vida humana, mas pedimos a Tua misericórdia, pois Tu és um Deus misericordioso, sabendo que o Senhor no último dia vai ser um Deus que vai julgar todas as coisas. Mas nesse momento clamamos pela misericórdia do Senhor, pela cura dessa doença, pelas vacinas que possam chegar, ó Pai, e possam produzir resultados, porque nós oramos por resultados vindo do Senhor, e se o Senhor quiser usar os homens para isso, o Senhor o faz, pois o Senhor é todo poderoso. Queremos descansar no Senhor e pedir a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Cuida de nós, ó Pai. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai, as ternas consolações, dons e fruto do Espírito, seja sobre a sua vida, sobre a minha vida e de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Um bom domingo na presença do Senhor e uma boa semana, edificados e guardados pelo Senhor. Um abraço desse irmão em Cristo e até o nosso estudo bíblico.